Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast Afia. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre consultório, desafios, expansão, gestão. Esse bate-papo que a gente faz toda semana aqui. Meu nome é Jonas, eu sou médico do esporte pela Universidade Federal de São Paulo. Tenho uma clínica em Curitiba, no Paraná. E estou aqui com a minha convidada, Gabriela Miranda. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Se quiser se apresentar para o pessoal. Vamos lá, me chamo Gabriela, sou cirurgiã geral, cirurgiã do aparelho digestivo, atuo em Goiânia e no interior de Goiás. Estou ali tentando crescer o consultório e abrindo o máximo de perspectivas possíveis. Certo. Bom, Gabriela, do jeito que você fala, parece que está começando, né? Na verdade, a Gabriela já tem uma jornada aí muito boa e bem consolidada aí dentro da especialidade. E hoje o nosso papo é justamente sobre isso, sim, pessoal. A gente quer falar hoje um pouquinho sobre desafios de expansão, sobre mapeamento de jornada do paciente e desafios para expandir, talvez no seu consultório físico, mas expandir nas soluções que você pode oferecer ao seu paciente. Que, como a Gabriela vai mostrar para a gente, nem sempre e não necessariamente é uma expansão física, né? Sim, com certeza. Eu brinco que muitas vezes a gente tende a ir pelo óbvio, né? Então, todo mundo quando está na faculdade tem aquele perfil que é para traçar. Trabalhar no hospital grande, de uma grande cidade, e esse é o caminho que todo médico tem que fazer. E muitas vezes não é. Às vezes o que aparentemente pode ser um retroceder é aquilo que vai te dar uma impulsão para frente. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu trabalhava em Goiânia, cumpri uma carga horária gigantesca, trabalhava nos grandes hospitais de Goiânia, em todos eles, operava cirurgias grandes, robóticas e tal, mas eu era meio refém, assim, do sistema, porque eu trabalhava com instituição, né? Eu não trabalhava por mim. Isso é muito comum nos cirurgiões, né? É muito comum. O pessoal acaba saindo muito preso a um grupo, preso ao antigo chefe de residência. Exatamente. E acaba tendo que operar e ficar ali camelando e fazendo cirurgias extremamente mal remuneradas, ou às vezes pela experiência, né? Sim. Para poder depois, quem sabe um dia, conquistar seu espaço como se esse fosse o único caminho possível, né? Sim, e não só pelo aspecto ali de ter o chefe do lado, mas também pela aquela tradição, né, de plano de saúde, de ter uma renda fixa garantida todo mês. Então, muita gente vai por esse caminho. Eu fiquei nesse caminho durante um tempo, até perceber que não era aquilo que eu gostava de fazer. Que não era aquele caminho que eu queria seguir para a vida toda. E aí, eu tive a ideia de voltar para o interior, de certa forma, durante alguns dias da semana. Isso, assim, acho que foi um dos maiores passos que eu tive na minha carreira profissional. Voltar para o interior e continuar alguns dias da semana em Goiânia para operar cirurgias maiores. E você atende convênio, só particular? Não atendo convênio mais, só particular, 100%. Isso é uma quebra de paradigma super interessante, né? Porque o pessoal tem a ideia de que o cirurgião ele é preso e obrigado a atender pelo convênio o resto da vida. Né? Não, exatamente, é uma decisão. Obviamente, você tem que se resguardar financeiramente, porque isso vai levar um tempo, né? E como todo. Mas é uma decisão, é um ato de falar, não quero mais, isso aqui não tá dentro do que eu planejei, eu não estudei 10 anos por isso, não é o atendimento que eu quero prestar. Então, é uma decisão mesmo, assim, para seguir. A minha especialidade é clínica, também não atendo convênio, entre as especialidades clínicas isso acaba sendo um pouco mais comum, né? Na cirurgia isso ainda é um pouco disruptivo, né? Sim. Esse fato de atender, de não atender o paciente de convênio, parece algo muito impalpável para muitos cirurgiões, né? E mesmo cirurgiões experientes, com muito tempo em casa, né? Sim, como eu disse, é questão de tradição, né? Vira uma tradição você operar em grandes hospitais, você ficar debaixo do seu chefe ali, seguindo os passos dele. Então, gera uma ruptura quando você decide não fazer isso mais, né? E o caminho para isso é um pouco difícil, mas assim, é muito recompensador. Em que cidade que você está mesmo? Hoje eu moro em Itapuranga, no interior de Goiás. Eu fico lá de quarta a sexta e segunda e terça eu fico em Goiânia. Quantos habitantes tem? Lá tem 30 mil habitantes. É o cenário mais improvável possível para dar certo e tem dado. Exato. E como que... Explica aí, como que funciona? Você atende a população da cidade, tem uma região que acaba drenando para ali? Sim, a região em si é um pouco maior, então deve dar em torno de 100 mil, 120 mil habitantes. A cidade em si tem de 26 a 30 mil habitantes. Então eu atendo toda essa macro-região. Quando eu fui para lá, eu tinha um vínculo com a prefeitura. Então eu preferi trabalhar no SUS do que ficar atendendo plano de saúde. Os planos de saúde de Goiás, particularmente, são muito ruins, assim, de uma consulta, R$60, com retorno. Então, foi por isso, assim. É um desafio, né? Mas me explica uma coisa, galera, porque é meio contraditório
ter sucesso numa cidade de 30 mil habitantes, né? Não é algo que para os colegas aí, e pelo menos para mim, quando a gente pensa em São Paulo, em capital, em Goiânia, você pensa, nossa, eu vou empreender numa cidade muito menor, numa subespecialidade, né? Sim. Cirurgia do aparelho digestivo, por mais que tenha muito procedimento, ainda assim é uma sub. É uma sub, sim. Como que foi esse desafio para empreender e como que foi esse desenvolvimento ali na sua cidade? Então, eu cheguei com o vínculo, entre aspas, garantido, que eu saberia que não teria que me preocupar com plano, com essas coisas no momento. A partir daí eu comecei a estruturar a questão do consultório. Na época me ajudou muito que eu já estava no MCP. Então eu tinha esse suporte ali, eu tinha um step ali, qualquer coisa que começasse a sair do programado, eu tinha a quem recorrer, A sabe? gente dá uma furada de fila no MCP. Isso, né? com certeza. Eu montei a minha clínica também, tendo feito MCP antes, e isso me economizou ali um bom tempo na atração do meu consultório. Eu montei em Curitiba, talvez um pouquinho mais óbvio, uma capital e tudo. Mas vamos entrar no nosso assunto, tema hoje, na nossa pauta, sobre expansão. Contextualizando, na minha clínica, pessoal, eu tenho outras soluções, então eu tenho fisioterapeuta, eu tenho nutricionista, a gente vai oferecendo, então, alguns serviços adicionais para esse público, justamente com essa ideia de expandir e de completar a jornada desse paciente. A gente vai mapeando onde que estão as dores desse público e, pontuando essas dores, nós vamos buscando algumas soluções pontuais para isso. Por exemplo, eu vejo que o meu paciente, que eu atendo muito lesão, fez muito sentido trazer um ultrassom musculoesquelético para facilitar o diagnóstico. Mas a gente tem, Gabriela, esse pensamento de que a expansão tem que ser física, dentro de um espaço, dentro de 4 paredes. E você fez um pouquinho diferente, parece, né? Isso, eu preferi trabalhar numa clínica que já existia, já tinha todas as licenças, tudo organizado, para poupar tempo, que eu queria começar. E a partir disso eu montei dentro dessa clínica o meu espaço. Então hoje eu tenho endoscópio, eu tenho coluna, eu tenho equipe multi para os pacientes pós-bariátrica, dentro dessa clínica que já existia e era uma clínica de renome na cidade, a melhor clínica da cidade. Então eu peguei essa clínica que já tinha estrutura física pronta, que o proprietário, assim, fala mais ou menos a mesma linguagem que a minha, a gente não embate, assim, questão de conceito do tratamento do paciente. Isso é super importante. Então, assim, casou muito. A gente trabalha em porcentagem, porcentagem do que eu produzo fica para a clínica, em contrapartida eu tenho cafezinho, eu tenho secretária presencial, eu tenho limpeza, água, luz, todo, e eu não preciso me preocupar com essa parte. E aí, para expandir, quando a gente imagina de fora, o cenário óbvio da expansão parecia ser ter a sua sala própria, mas não foi para aí que se expandiu, então? Não, para mim fez mais sentido pegar essa clínica que já existia e investir em equipamento. Por quê? Eu precisava gerar mais renda passiva. Então, a partir do momento que eu coloco o endoscópio e o colono, às vezes, no dia que eu não estou lá, eu posso colocar um profissional para fazer para mim. Então, isso vai gerar mais rápido do que o espaço físico em si. Outra coisa que eu fiz foi organizar a questão de uma cota de um hospital com um centro cirúrgico, para ter um material de vídeo ali sempre disponível para eu levar esse paciente do interior e operar vídeo em Goiânia, que é uma cidade que fica a 160 quilômetros da cidade que eu moro. Então, reduzir atritos, né? Reduzir completamente os atritos. E provavelmente o custo disso tudo daria para você fazer uma sala, mas você consegue oferecer, acredito eu, uma jornada muito mais lisa e muito mais confortável para o seu paciente, dessa forma que você estruturou, do que sem uma cota de hospital, por exemplo. Né? Com certeza. O que eu dou de exemplo, assim, principalmente é a colono. O paciente que vai fazer colono, ele precisa passar por um preparo de cólon, assim, que por mais que esteja no conforto de casa, é cansativo. Imagina esse paciente que está lá no interior, a 160 quilômetros, sair tomando manitol, tomando essas medicações, para chegar em Goiânia e fazer o exame no dia seguinte. Nossa. Quantas vezes vai ter que parar no meio do caminho, né? Então, se der tempo ainda, se der tempo. Então, trazer a colono para o interior foi uma virada de chave muito grande. Eu só faço exame particular hoje em dia, e muitos pacientes às vezes têm plano, mas ao invés de gastar com combustível, com hotel, com tudo para ir para grandes centros fazer, pagam e fazem o exame comigo no interior mesmo. Então, assim, minha resolutividade desses casos é muito alta. Eu resolvo quase tudo, assim, da parte de cirurgia do aparelho digestivo numa cidade de 30 mil habitantes. Interessante porque, por mais que a solução em si seja uma solução improvável, o racional é um racional lógico. Né? Quando a gente entende a jornada e como deixar essa jornada confortável, os próximos passos parecem que vão ficando óbvios, né? Sim, isso é muito legal dentro desse princípio de oferecer jornadas mais confortáveis para o nosso paciente.
Sim, e é importante demais, assim, a gente conhecer o público que a gente gosta de trabalhar, a questão do público-alvo. Isso determina toda a jornada a partir dali. No meu caso, eu trabalhava como eu disse, no hospital mais requintado de Goiânia, na unidade que tinha lá. Eu abri um consultório chiquérrimo, gastava fortunas no complexo desse hospital. Meus pacientes, o perfil que eu gosto de atender é paciente interior. Então, o paciente chegava, ele tinha dificuldade com o elevador. Então, ele sempre reclamava, falava, gente, estou gastando uma fortuna nesse prédio aqui, meu paciente não está gostando. Então, o que é solução para outros profissionais não é a solução para mim. Isso é bacana, né? É entender que cada um tem a sua identificação de público, né? E Sim. o seu público, muitas vezes, requinte demais, pode não ser, pode ser negativo para um determinado público, né? Sim. Legal. Mas, vou fazer uma pergunta. Essa ideia dessas expansões de comprar equipamento, de alugar sala, ou de prefiro comprar a cota do hospital, você já tinha essa ideia lá atrás, ou isso foi surgindo e você foi aprimorando ao longo do caminho? Não, foram surgindo oportunidades e eu fui amadurecendo de acordo com a jornada do meu paciente mesmo. Então, o paciente chega, ele vai precisar do que agora? Ah, isso aqui eu ainda não consigo abraçar. Qual será o próximo passo? Será que é aqui? A maioria dos pacientes precisavam de exame endoscópico, não tem jeito, porque assim, ainda mais interior, acabam chegando muitas queixas clínicas de gastro, sabe? Sim. Então, eu precisava resolver um pouco disso também. Entendi. Então, foi pautado, assim, nos problemas do paciente que eu fui pensando nas soluções, sabe? Mas você tinha pensado nisso antes de abrir ou conforme você foi abrindo, você foi identificando seu público? Eu fui identificando com o passar do tempo. Com o passar Isso é interessante, né? A gente vai ajustando a rota, né? Sim. Eu já falei num outro episódio que a gente gravou aqui, que quando eu abri a minha clínica, a minha ideia era ter um laboratório de performance. Eu acho isso demais. Eu ainda pensei em ter em algum momento, mas teste cardiopulmonar, teste de lactato, era ter isso tudo. E eu fui percebendo ao longo da jornada que lesão era muito mais comum, e que lesão motivava muito mais o público a aparecer no consultório. E o meu consultório começou a girar em torno disso. E se eu oferecesse uma solução de muito maior custo no início, e eu ia oferecer uma solução para um público muito pequeno, enquanto a maior parte do meu público ia ter mais atritos. Ia ter que sair da clínica para fazer um exame, ia ter que procurar talvez algum outro profissional fora. Então, ajustar essa jornada para a expansão e para o crescimento é fundamental. A gente tem que ter a ideia, essa eu acho que é uma mensagem interessante, né? A gente tem que ter a ideia de onde vai expandir, mas não ter a vaidade de ajustar ao longo do caminho, né? Com certeza. Acho que esses ajustes eles têm que ser feitos praticamente semanalmente, de acordo com as demandas dos pacientes que vão aparecendo. Por exemplo, um problema que eu tinha é porque esse paciente interior, às vezes, para operar cirurgias videolaparoscópicas, lá não tem. Então, esse paciente interior odeia sair de interior para ir para a capital. Ele quer resolver o problema o máximo possível ali. Então, eu diminui muito atrito fazendo todo o pré-operatório ali no interior mesmo. O paciente só vai para a capital no dia da cirurgia, aí que entra a importância de eu ter adquirido essa cota, porque eu consigo operar na hora que eu quero, né? Então, esse paciente, por exemplo, uma vesícula vídeo, ele faz todo o pré-operatório comigo, no interior, ele vai para o hospital em Goiânia. De manhã, eu opero, 4, 5 horas da tarde eu dou alta, ele já pode voltar para o interior. Porque no dia seguinte eu já estou no interior de novo, então eu consigo acompanhar aquele pós-operatório dele ali. E você faz o pós-operatório no interior também? No interior. Nossa, que bacana. A gente tinha os casos de cirurgias maiores, que aí entra a importância de ter uma equipe. Eu fui preceptora de residência durante alguns anos. Então, hoje, os meninos que eram meus residentes, assim, de confiança, eles me ajudam nesses casos maiores. Por exemplo, se eu opero, sei lá, um câncer de cólon numa segunda-feira, na quarta eu preciso voltar para o interior. Mas eu tenho a retaguarda, eu tenho os meninos ali que estão comigo na cirurgia, que vão continuar conduzindo o caso até o dia que eu volte para Goiânia, né? Então, esse trabalho em equipe tem funcionado também. Tá aí, pessoal, a importância de ser um bom residente. Vale a pena você sempre se dedicar. Mas, voltando, eu achei muito interessante essa solução que você oferece, porque, por mais que no macro, na ideia, ela tem um sentido lógico, no micro, você foi totalmente disruptiva. Você furou um raciocínio que era justamente sair do interior e ir para a capital, você fez o caminho inverso. Sim. Expandiu, cresceu e está conseguindo ter cada vez mais sucesso num cenário onde a maioria dos médicos vê como improvável. Eu acho isso muito legal para mostrar que não existe uma fórmula mágica, né? Existe um racional, mas para cada indivíduo e para cada realidade, a fórmula precisa ser adaptada, né?
Sim, muitas vezes a gente vai ser julgado. O pessoal, nossa, mas você fez 2 residências, você fez pós, não sei o quê, para voltar para o interior. Então, é uma coisa que você não pode dar muito ouvido, assim, para as especulações, sabe? O negócio, desde que você faça consciente, sabendo o passo a passo que você vai seguir, não tem muito que ficar dando ouvido para esses burburinhos e essas especulações. É mapear riscos. Mapear riscos e... É por isso, pessoal, que no MCP nós temos uma ideia muito interessante. Nós dividimos toda a matriz do nosso consultório em 3 etapas: captação, produto e dados. Então, aqui a gente está conversando, essas etapas de melhoria de jornada, elas impactam inicialmente na parte de produto, né, ou do nosso serviço médico, mas que, consequentemente, elas vão melhorar também a captação do nosso paciente e nós vamos adquirindo a inteligência de como melhorar esse produto justamente com análise de dados, né? Não, exatamente. O avanço, até para pensar na próxima etapa, ele é muito baseado em dados. Então, assim, a gente já tendo uma conversa aqui, como que foi? Eu pensei nisso e nisso, mas tudo isso só foi possível calculando, planilha de Excel, mas isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Então, aprender a aplicar esses 3 passos é fundamental. E os dados, eles vão te dar o momento de ir para os próximos passos. Se você não tem aquele planilhado, você não vai saber, agora é a hora. Esse custo aqui eu consigo abraçar? Faz sentido? Então, a gente precisa desses dados para impactar diretamente nas 2 etapas anteriores também. Isso muda tudo. A gente vê muito colega que faz isso muito... A gente tem uma questão na medicina que é uma facilidade de receita, né? Depois eu pego um plantãozinho a mais, eu vou pegar 2 plantões a mais para pagar esse financiamento, e quando a gente vê, a gente vira refém de plantão. Com certeza. Trazer essa análise de dados traz luz para o nosso resultado, né? Eu imagino que, por exemplo, para comprar o equipamento e para oferecer uma colono, faça muito sentido você entender para quantos pacientes você pedia uma colono antes. Sim. Para ver se isso seria economicamente viável para o seu consultório, né? Com certeza. E avaliar o custo do exame, até para conseguir precificar. Quanto que eu vou cobrar do paciente por esse exame? Então, a partir do momento que eu tenho dados, eu consigo colocar preço no exame, colocar preço na consulta. Eu preciso entender ali o que eu estou tendo de gasto para conseguir precificar mesmo. E a partir disso, pensar nas próximas etapas, né? Se eu não resolvo essa etapa anterior, não adianta eu querer pular para a próxima. Eu comprei o aparelho quando eu já tinha uma carta de cliente grande que estava precisando fazer o aparelho. Eu organizei a cota do hospital quando eu já tinha uma cartela grande de paciente que precisava operar de um jeito rápido e ter o problema resolvido o mais rapidamente possível. Então, a gente precisa dos dados para definir o momento certo de ir adiante. E mesmo quando a gente dá um passo para fazer antes, né, eu vejo que às vezes a gente faz sentido comprar um pouquinho antes para um reforço de marca, mas consciente, né? Consciente. E não, vou comprar para ver o que vai acontecer. Sim, exatamente. Eu acho que essa consciência do momento e dos custos é fundamental. Porque senão você vai ficar com um elefante branco no seu consultório. Às vezes você ficar com um aparelho lá que você não vai usar, você não tem demanda para aquilo, que tem um custo mensal de tanto para você, mas muitas vezes o pessoal entra em financiamento para pagar o aparelho e o aparelho não está sendo usado. Isso eu vejo muito. Especialmente quando o pessoal tem uma facilidade de receita e fala, beleza, eu vou investir e uma hora vai se pagar. Mas talvez seja interessante a gente fazer, no meio de startups o pessoal faz muito, né? Um MVP, né? Você fazer um produto que vai conseguir oferecer parcialmente aquela solução, ou se você precisar de um investimento muito grande, você mapear essa jornada para conseguir entender esse momento. Mas pensando aqui, Gabriela, você faz colono, você faz endoscopia, você opera, e qual é o seu maior público de pacientes hoje, assim? Então, eu tenho muito paciente de rastreio de câncer de cólon. Eu fiz um trabalho na cidade de divulgação da colonoscopia e fui em todas as unidades básicas de saúde, em todas as unidades hospitalares, que eu sou a única da cidade que faço o exame. Entendi. Então, isso aumentou bastante, assim, a procura pelo exame. Então, eu faço muito rastreio. E, consequentemente, eu acho muita lesão. Então, eu meio que trio o paciente para mim mesma. Então, eu acho um tumor de cólon, esse paciente vai operar comigo, eu que diagnostiquei. Entendi. Então, tem muito isso, dessa triagem dos exames. Câncer gástrico, mesma coisa. E eu tenho muito vínculo com o pessoal que faz ultrassom na cidade. Então, quase todas as vesículas da cidade, as colitíases, vêm parar em mim por isso. Porque o pessoal que já faz ultrassom, achei cálculo, Gabriela opera. Então, essa relação interpessoal é muito importante, principalmente interior. Não, sem dúvida, né? Os meios, talvez, offline de divulgação e de crescimento no interior impactam muito mais do que os meios online, né? Sim. E me diz uma coisa, o paciente bariátrico, por exemplo, como é que você faz?
Então, eu faço todo o pré-operatório no interior. As especialidades que muitas vezes eu não tenho presencial, por exemplo, não tem endócrino presencial. Eu tenho o contato para fazer online essa consulta pré-operatória. Então, esse paciente faz todo o pré-operatório ali. A gente marca o dia da cirurgia, vai para Goiânia, faz a cirurgia. E quando ele volta para a cidade, ele faz todo o pós-operatório comigo no interior mesmo. Ali eu tenho na equipe nutricionista e tem psicólogo, que são os 2 fatores mais importantes ali do pós-operatório recente. A questão da endócrina, no momento, tem dificultado um pouco porque eu não tenho presencial. Mas o online tá ajudando a resolver quase tudo desse ponto. Cardiologista eu tenho presencial também. Então eu já deixo mapeado toda a equipe. O paciente chega, eu já passo o contato ali das pessoas que têm mais fácil acesso para que ele já possa resolver e seguir de uma forma mais fluida ali. Poxa, que legal. Nossa, muito, muito bacana. Está sendo bem surpreendente para mim essa nossa conversa, justamente por fugir do óbvio, né? Por fugir do óbvio nas ações diretas e práticas ali. Quando eu penso, lá na minha clínica, a nossa história foi um pouquinho mais lógica, né? Então, era uma cidade maior, então faz sentido o espaço e crescer como espaço e agregar outras profissões dentro de um espaço físico. Sim. E hoje a gente precisa ampliar esse espaço físico. E, lógico, uma especialidade clínica, ela depende muito mais, a gente depende muito menos de centro cirúrgico e de hospital, então nós temos essa vantagem. Mas eu acho que tem algo em comum aí, que é justamente conseguir mapear a dor do seu paciente em cada momento, né? Eu fico imaginando o seu João no interior, que sofre com algum problema cirúrgico, uma obesidade, por exemplo, quão confortável para ele é conseguir fazer pré-pós-operatório, não precisar fazer 10 viagens para Goiânia antes da cirurgia e mais 5 depois da cirurgia. Isso não tem preço, né? Não tem. Imagina um obeso dentro do carro. Já é muito desconfortável por si só, né? Então, eu reduzo, sei lá, de 10 viagens para 1 viagem. Então, isso, para eles, é muito satisfatório. Financeiramente também. A questão que eu falei até da coluna, diminui gasto com hotel, diminui praticamente tudo. Então, muitas vezes o paciente até tem plano de saúde, mas só atende em Goiânia, por exemplo. Ele me paga a consulta, para não ter que ir a Goiânia consultar. E quando o paciente se identifica, não importa muito o valor, assim. Sim. A relação valor e preço, ela tem muito essa questão da identificação e da confiança que a gente tem naquele profissional, né? Com certeza. É igual os colegas que acabam de encaminhando o paciente, lógico, né? Tem uma subespecialidade, foi preceptora de residência, eu me sentiria muito mais confortável em encaminhar meu paciente para aquele colega. Então, por mais que você esteja no interior, você não limitou a sua especialização. Porque talvez alguém pense, minha cidade tem 20 mil habitantes, então eu vou fazer só área básica e vou para lá porque eu não preciso da sub. E não é bem assim, né? Não, é bem assim. O público está cada vez mais resiliente, inclusive no interior, né? Então, o paciente hoje, ele já sabe, você é especialista de verdade. Eles brincam de verdade, porque o pessoal se auto-intitulava muito antes, né? Então, hoje eles já reconhecem. E é muito importante, foi muito importante aí na minha jornada, o que eu trouxe de experiência prévia em Goiânia. Então, assim, não foi inválido. Financeiramente, talvez tenha sido pior o tempo que eu fiquei em Goiânia. Talvez não, foi um pouco pior. Mas o que eu trouxe de bagagem, de carga, não, a doutora já trabalhou em tal hospital. Não, a doutora opera lá em tal lugar. Eu sou daqui, mas se quiser operar naquele hospital chique lá, ela opera também. Então, essa bagagem te dá um certo respaldo, assim, com o pessoal da cidade em si. Sim, Nossa, que legal, que legal. E eu fico imaginando justamente essa jornada de residência, de fazer uma especialização, de fazer uma subespecialização para voltar para o município, porque aí você não deixa de ser cirurgião geral, caso seja necessário. Né? Exatamente. Então, eu, às vezes, opero ainda. Apendicite, essas coisas aparecem. E eu gosto, assim. Pra mim, não é nenhum peso ter que operar isso. É uma coisa que eu gosto. Nossa, que legal. Bom, Gabriela, vamos dando já andamento para os passos finais da nossa conversa. E eu queria... Você terminou a sua sub quando mesmo? Eu terminei em 2019. Em 2019. E já montou... Você ficou quando que você foi? Eu fiquei uns 2 anos em Goiânia. Eu voltei pro interior de forma mais definitiva ano passado. Então é recente, assim. Já chegou com o pé na porta. Já, mas os resultados têm sido muito bons, assim. Eu não pretendo continuar. Legal, né? A gente... É isso, nós temos a ideia, mas a experimentação é que vai provar pra gente que o resultado vai acontecer. Com certeza. Interessante. Bem, então acredito que hoje um bate-papo um pouco mais curto, pensando nessa jornada de expansão, pensando no mapeamento da jornada do nosso paciente, algo que é muito legal. Eu gosto muito de ter essa conversa
porque ela faz parte do básico, de oferecer um serviço melhor para o seu cliente e de reduzir os atritos que ele possa ter ao longo da jornada. Eu fiquei pensando ainda nessa questão do paciente num preparo de colono tendo que viajar e no quanto essa solução é confortável para ele. E é isso, sim, pessoal. É entender e mapear a jornada do seu paciente toda, né? Não é só a sua consulta. Porque, apesar de você ter feito uma subespecialidade, você não ficou naquele básico, né? Que é, não, beleza, eu sou subespecialista, eu tenho um conhecimento muito amplo e o meu conhecimento é o que tem que trazer paciente para mim. Eu acho que essa é a maior ilusão de quem está fazendo uma subespecialidade, né? Sim, tem gente que acha que o troféu tá garantido ali, né? Terminei, eu vou vir com a cartela de paciente grande, como eu fui um bom residente, tá tudo garantido e não vou passar os perrengues que eu tenho que passar enquanto eu sou residente de aparelho digestivo, para quando eu terminar, eu já tenho uma noção melhor do que é consultório, de que público que eu quero atender. Então, assim, bati muita cabeça ainda? Bati, mas eu tava na residência ainda, eu tinha essa gordura pra queimar. Eu tinha essa gordurinha pra queimar, exatamente. Esse é um ponto interessante, né? Porque a gente tá ali e se a gente fizer tudo certinho, é aquilo que o paciente pagou a gente para fazer. Sim. Foi para fazer tudo certinho. Então, apesar do título, apesar da residência, apesar da subespecialidade, entender que isso não afasta a necessidade de mapear o seu paciente e de saber aonde que você consegue reduzir os atritos da jornada dele para que ele se sinta mais confortável com você, né? Com certeza. Nesse mundo aí que tá formando muita gente, agora o pessoal fica muito preocupado. Mas assim, eu brinco até que especialidades cirúrgicas a gente tem essa vantagem, porque é quase que assim, intuitivo que o clínico é um médico educado, gente boa, que recebe bem o paciente, o cirurgião é um ortopedista, não. Então, o cirurgião é um ortopedista que tem cadeira, opa, já tá no lucro. Então, isso muda muito o jogo, assim, um cirurgião, um ortopedista, qualquer especialidade. Desde o momento que o paciente chega, que você já consegue acolher, a consulta já começa na recepção, né? Então, esse acolhimento faz parte dessa questão da jornada do seu paciente. A facilidade ou não de marcar a consulta, a facilidade desse paciente te achar, no caso de dúvida, o contato da sua secretária. Então, são etapas que não tem como queimar, independente de especialidade. Sim. Então, assim, o básico bem feito funciona. Com certeza. Pô, legal. Muito legal. Muito bacana. Assim, pessoal, então, eu acho que entendendo a mensagem final da nossa conversa de hoje primeiro, ser bom é o que a gente estuda e é aquilo que é o que a gente quer fazer, mas uma boa qualificação não exime a gente de oferecer uma solução confortável para o nosso paciente, de reduzir atritos, de entender a jornada e de expandir. O foco da expansão do nosso consultório deveria ser sempre oferecendo mais soluções para o nosso paciente. Quem que é a nossa persona, quem que é o nosso público-alvo e tentar oferecer cada vez mais soluções para esse público, né? Com certeza. Bom, então é isso. Tem uma mensagem final pro pessoal aí? Alguma coisinha que você quer deixar um recadinho? Não, acho que o recado principal que fica é não se apegue assim muito nos padrões. Os padrões existem, mas não é porque todo mundo vai naquela linha que a sua linha tem que ser essa. Às vezes, se você não gosta de atender determinado público e prefere outro, segue no que você gosta mais, vai ficar mais confortável e a partir do momento que seu público se identifica com você, facilita todo esse estudo da jornada e a resolução desses problemas para esse paciente. Perfeito, é isso aí. Muito obrigado, Gabriela. Eu que agradeço. Prazer conversar com você. Prazer meu. Pessoal, tchau, tchau. Um abraço.